Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Junko Furuta. Eu vou começar o vídeo de hoje dizendo que, apesar de já ter uma notificação sobre isso bem no início do vídeo, antes da abertura, eu sei que algumas pessoas não leem, então eu vou ressaltar aqui dizendo que talvez a pronúncia dos nomes, aliás, muito provavelmente a pronúncia dos nomes dos envolvidos nesse caso de hoje, vão ser pronunciados de uma forma equivocada e eu já peço desculpas por isso. A Junko Furuta, ela era uma jovem de 18 anos e ela era bastante popular, muito inteligente e trabalhadora. Era uma adolescente que não bebia nem usava drogas e ela era bastante comportada. Ela também tinha um trabalho de meio período em uma fábrica de plástico que ela usava para poder juntar um dinheiro ali para uma viagem que ela queria fazer depois que ela se formasse. Ela era filha do meio e era a única menina. E depois que ela se formasse, ela já tinha conseguido um emprego, que era numa fábrica de eletrônicos, mas o grande sonho dela era ser cantora. Então, no dia 25 de novembro de 1988, a Junko, que morava em Tóquio, estava voltando do trabalho para sua casa, quando um menino ali, aproximadamente da idade dela, teria esbarrado nela e ela estava andando de bicicleta, então ela caiu. E nisso veio um outro jovem para ajudar ela a levantar e ver se estava tudo bem com ela. Então esse jovem teria se oferecido para levar ela até em casa e ela provavelmente teria reconhecido ele como sendo um estudante da sua escola, e então aceitou que ele acompanhasse ela. E esse jovem se chamava Hiroshi Miyano. De início ele foi muito cortês, muito gentil com ela, porém é possível que ali naquele trajeto ela tenha percebido que não era o caminho para a casa dela, então ela tenha percebido que tinha alguma coisa de errado e com isso ele passou a ser mais agressivo com ela. Ele chegou a ameaçá-la dizendo que ia tirar a vida dela caso ela não seguisse o caminho com ele, inclusive dizendo que ele pertencia à Yakuza. E a Yakuza, ela é uma organização criminosa que teve origem no Japão feudal e aproximadamente ela conta com 500 mil membros espalhados por diversos países. E o termo Yakuza ele deriva da junção das sílabas que significam 8, 9 e 3. E essa sequência numérica ela é considerada o pior tipo de mão em um jogo de baralho típico japonês. E eles possuem regras bem rígidas entre seus membros e eles prezam muito pela lealdade. Os jovens costumam iniciar nessa organização quando ainda estão na escola e eles começam ali praticando alguns crimes de rua ou mesmo entrando em algumas gangues. Mas dentro da Yakuza, esses crimes costumam ser de extorsão, prostituição, jogos de azar, estelionato, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, entre outros. E inclui também os chamados crimes de colarinho branco, que são bem mais sofisticados. Não há nada que comprove que o Hiroshi, ou mesmo outras pessoas que eu vou citar aqui no vídeo, fizessem parte dessa organização, mas também não tem como confirmar o contrário. Fato é que, após ser ameaçada, Junko obviamente ficou com muito medo, então ela seguiu o Hiroshi. Então o Hiroshi levou ela até um armazém abandonado e lá ele teria abusado dela. Lá ele levou ela até um hotel e nesse hotel ele abusou dela mais algumas vezes. E em algumas fontes diz que, na verdade, esse sequestro ele já tinha sido premeditado. Isso porque o Hiroshi ele teria convidado a Junko para sair, ela teria recusado. Então ele se sentiu rejeitado e fez isso como vingança. E ele teria planejado isso com um amigo dele chamado Minaru. E o Minaru era aquele jovem que tinha derrubado ela da bicicleta. Ficou provado que, de fato, os dois eles estavam agindo juntos. Só não se sabe se esse fato deles terem premeditado isso com tanta antecedência era verdade. E nenhum local confirma também que esse convite para ela sair realmente tenha existido e que ela tenha rejeitado ele. Então, em algum momento daquela madrugada, o Hiroshi ele teria contatado seus amigos e contado o que ele tinha feito. E então, esses amigos se juntam a ele e começam a abusar também da Junko. E não era a primeira vez que eles cometiam um abuso coletivo e também não seria a última.
Esses amigos eram Ogora e Watanabe. Então eles resolveram levar a Junko até a casa do Minaru, que era aquele que tinha derrubado ela da bicicleta. E lá eles apresentaram a menina para os pais do Minaru como sendo namorada dele. E lá nesse local eles encontraram ali nos pertences da Junko um caderno que tinha o endereço da casa dela. Então eles ameaçaram dizendo que se ela tentasse fugir, eles tirariam a vida de toda a família dela. Já no dia 27 de novembro, os pais da Junko eles vão até a polícia e eles registram ali o desaparecimento dela. E eles estavam muito preocupados porque, como eu falei antes, ela era uma menina muito comportada e ela não era normal ela sair assim sem avisar ou passar a noite fora de casa. Porém, os criminosos, eles fizeram a Junko ligar para os pais dela algumas vezes nos dias seguintes, para ela dizer que ela tinha fugido de casa e que não era para eles procurarem por ela. Então, nos dias que se seguiram, eles mantiveram ela na casa do Minaru. E algumas fontes dizem que os pais do menino meio que ignoraram o fato dela estar lá e deles estarem torturando a menina, porque eles tinham medo que de fato ele fizesse parte da Yakuza. Então eles preferiram não falar nada e se omitirem a tudo que estava acontecendo na casa deles. Mas novamente, não tem como dizer com certeza se foi isso que aconteceu. Porém, é certo que a menina ficou como refém, mantida nessa casa durante diversos dias. E nesse período ela era torturada, ela era abusada diversas vezes. Eles usavam diversos objetos para abusar dela, como lâmpadas, garrafas de vidro, eles utilizavam de agulhas, tesouras, barras de ferro e diversos outros objetos. Eles também costumavam queimar ela utilizando cigarros e alguns deles também urinavam em cima da menina. E ela era agredida de diversas formas. Eles jogavam halteres na barriga dela, eles agrediam ela com um taco de golfe, com um pedaço de bambu. E ela teve a sua cabeça batida contra o chão diversas vezes também. E além disso tudo, ela era obrigada a comer baratas e a beber urina. E depois de alguns dias ela acabou perdendo ali o controle da bexiga. E ela também já não conseguia mais beber água sem vomitar. Tudo isso com certeza foi por conta de todas as agressões que ela estava sofrendo ali naquele local. Então no início do mês de dezembro, a Junko ela conseguiu ter acesso a um telefone. E ela conseguiu discar o número da polícia. Porém, um dos meninos conseguiu tirar o telefone dela a tempo, antes que ela falasse qualquer coisa, e ele simplesmente disse que tinha discado errado. E a polícia não foi até o local verificar se de fato tinha sido apenas um engano, e eles começaram a punir ela por conta de ter ligado para a polícia, de ter tentado denunciar eles. Eles então colocaram fogo em suas pernas como vingança. Ela então, ali mesmo em pânico, conseguiu apagar o fogo, porém ela teve uma convulsão. E eles acharam que ela estava fingindo aquilo, então eles tacaram fogo de novo nas pernas da menina. Mas de alguma forma, a Junko ela conseguiu sobreviver a esse ataque. Já no ano seguinte, no dia 4 de janeiro, eles teriam obrigado ela a jogar um jogo ali com eles, e ela teria vencido eles nesse jogo. Então eles teriam ficado muito revoltados com aquilo. E como vingança, eles resolveram agredir ela com uma barra de ferro. Eles então resolveram jogar ali fluido de vela no rosto dela e atearam fogo. E isso teria durado em torno de 2 horas. Como ela já tinha sofrido muitas torturas, muitas agressões, já eram mais de 40 dias desde que ela tinha sido sequestrada. No final desse dia, o corpo dela não aguentou mais e a Junko perdeu a vida. Então, no dia 5 de janeiro de 89, os criminosos eles resolvem o que eles vão fazer com o corpo. Então eles decidem que eles vão colocar o corpo em um barril e encher esse barril de concreto e depois eles colocariam isso em algum terreno. Então no dia 23 de janeiro desse mesmo ano, 2 dos jovens eles são interrogados sobre um outro crime que eles tinham cometido. E era um crime de abuso contra uma outra jovem que tinha 19 anos de idade. E diferente da Junko, essa jovem ela tinha sido liberada, ela tinha sobrevivido. Porém, quando a polícia começa a interrogar eles sobre esse caso, o Hiroshi, ele acaba ali se confundindo e achou que a polícia estava questionando eles sobre o caso da Junko. Então ele acaba entregando tudo e inclusive dizendo onde o corpo da menina estava. E apesar de serem menores de idade, os criminosos eles foram julgados como adultos. Existia uma lei em relação a jovens que cometiam crimes, que eles não podiam ter seus nomes divulgados. Porém, descobriu-se o nome dos jovens quando uma revista ela decidiu que os criminosos eles não tinham direito
esse anonimato e então divulgou o nome deles. E na autópsia da Junko foi constatado que seu cérebro ele encolheu drasticamente e que seus ouvidos eles estavam danificados, pois os criminosos eles gostavam de inserir fogos de artifício nos orifícios da jovem. Ela também emagreceu mais de 10 quilos durante esse período que ela foi mantida em cativeiro. E ela também tinha perdido muito cabelo, o que podia ser um sinal de desnutrição, mas também podia ser causado pelo estresse que o corpo dela estava sentindo por lidar com toda aquela situação. E quando a mãe da Junko ficou sabendo tudo que a filha tinha passado, tudo que tinha acontecido com a menina, ela desmaiou e ela teve que ser socorrida e levada ao hospital. O Hiroshi ele foi sentenciado a 20 anos em um centro de reabilitação juvenil. E os outros criminosos pegaram uma pena de 5 a 10 anos. E a maioria deles foi preso novamente depois disso por outros crimes, incluindo fraude e abusos contra outras mulheres. E é possível que mais de 100 pessoas soubessem do sequestro e das torturas que a Junko estava passando. E é dito que alguns deles também participaram dos abusos contra a Junko. Porém, eles não conseguiram comprovar a participação de todas as pessoas, por isso nem todos foram julgados por esses crimes. E o funeral da Junko ele ocorreu em 2 de abril de 1989. E a mãe de um dos criminosos, ela supostamente teria ali vandalizado o túmulo da menina. E ela alegou que a Junko teria arruinado a vida do filho dela, que foi um dos acusados de cometer os crimes contra a menina. E esse foi o caso de hoje. Eu sei que é um caso bastante revoltante. Se você quiser deixar um comentário, pode deixar. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.